Amém. Irmãos, esses meses que se inicia, de fevereiro, março e abril mais ou menos, estaremos pregando no livro de João. Então, quando você entrar na igreja esses domingos, já abre a sua Bíblia no livro de João, né? É um livro muito interessante, um livro onde que ele mostra quem é Jesus. Naquela época tinha um povo já dizendo, João já estava maduro, né? Ele já estava maduro, e o povo, alguns já estavam se esquecendo e outros inventando coisas, dizendo que Jesus não era o Jesus verdadeiro. E o livro de João vem falar realmente quem é Jesus para esse povo, vem reafirmar assim a narrativa bíblica, a narrativa da época de Jesus, narrando a sua vida, seu nascimento, vida e ressurreição, e vem afirmar, olha, este realmente é o Jesus. Então o livro de João vai tratar mais ou menos isso. E o livro de João também, ele foi escrito mais ou menos no ano 85 a 95, né? Logo no primeiro século ali. Então é um livro bem atual para aquela época e para hoje também. Hoje cedo nós estávamos falando sobre oração na escola bíblica dominical. E é muito interessante, eu fiz uma pergunta, se você já teve um encontro especial com Deus, né? Foi a pergunta que eu fiz. Não o encontro da salvação, não é esse, mas aquele encontro que você chega e você sente a presença de Deus quase que palpável, né? E aí muitos deram testemunho, e eu fiquei assim, muito alegre de ver a nossa igreja, como as ovelhas desta igreja têm tido experiências pessoais com Jesus. Já há um bom tempo, eu e Diana, nós fizemos um propósito de sentar bem na frente. E aí a gente senta na frente por uma coisa muito simples. Porque quando eu sento na frente, eu não fico prestando atenção nas outras pessoas. Estou falando você talvez. Eu sou muito fácil de perder o foco. Então eu já sento na frente e vou adorar a Deus. E outra coisa também que nós fazemos é adorar a Deus com nossas mãos, nossos braços, com a nossa boca. Eu sempre estou vivendo, quando eu sento ali, eu estou vivendo a música que a equipe está tocando. É interessante que quando eu vim para a igreja, eu vim para adorar a Deus, eu não vim para bater papo com os irmãos. Acho maravilhoso bater papo com os irmãos. Eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto de um bom papo. Mas eu não vim para a igreja hoje à noite para bater papo. Eu vinha exclusivamente para adorar esse Deus. Por isso que eu levanto as mãos, né? Quando a música fala que nós devemos adorar a Deus, eu levanto as minhas mãos para adorar a Deus. Quando é para falar santo, 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 santo é o Senhor. Então eu vivo essa música. E nós devemos fazer isso. Nós devemos viver a música, porque o culto, quando começa a adoração, a equipe de louvor começa a cantar, o culto já começou, irmãos. Então não é hora de se olhar em celular, não é hora de olhar para o irmão e, né? Como é que você está? Não é hora. É hora de você ter um encontro pessoal com Deus. É a hora que você olha e fala assim, eu não quero saber de ninguém aqui, eu quero saber única e exclusivamente de duas coisas, de adorar ao Senhor e ouvir a palavra dEle. Quando você adora, você está falando com Ele, você está declarando Ele. Então não tenha vergonha de levantar as suas mãos, de declarar ao Senhor e levantar e abençoar. Não tenha vergonha disso. Hoje eu estava assistindo um jogo, e eu achei muito bom que o Corinthians venceu, diga-se de passagem. Mas eu achei interessante que quando a gente está assistindo um jogo, você vibra,
Você levanta as mãos, não é verdade? E meu time ganhou, não é meu time, mas eu vibrei também do mesmo jeito, é interessante. E nós não temos vergonha de adorar ao Senhor, é verdade? De torcer de uma forma, nós não temos. Essa vibração que nós temos, principalmente os homens têm mais essa pegada, mas essa vibração que nós temos na hora do futebol deveria ser na hora da adoração. Imagine, porque ali você solta toda, extravasa a sua alegria. Já pensou se você extravasasse a sua alegria na hora da adoração ao Senhor? Então eu te convido nesta noite, irmãos, para você ter um encontro com Deus aqui. Eu te convido a você experimentar a palavra do Senhor, acompanhar a palavra do Senhor. Eu te convido a que você tire lições desta mensagem. Eu te convido a isso. Eu te convido a andar junto com Jesus agora, lá em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, onde Jesus encontra uma situação inusitada. Eu te convido a você adorar o Senhor, prestando atenção na palavra do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesta palavra de hoje? Você que está nos assistindo, eu convido você do mesmo jeito. Você que não pôde vir à igreja, mas está assistindo, deixa as distrações de lado em casa e foque na palavra nesta noite. Se você perdeu o louvor, eu sinto muito, porque eu senti Deus aqui na hora do louvor já. E não é que eu arrepiei, não tem nada disso. Eu senti no meu coração, assim como muitos de vocês sentiram. Agora, alguns perderam, porque ficaram prestando atenção em outras coisas. Irmão, pare para adorar o Senhor quando você estiver aqui. Fala assim: eu quero ter um encontro com Deus. Fale, eu quero ter esse encontro com Deus. Domingo que vem, nós vamos continuar a lição sobre a oração. Irmão, olha, nós tivemos experiências fantásticas hoje cedo sobre a oração. Não perca domingo que vem, que vai ser bênção. Vamos ao texto? Diz assim: Jesus, porém, foi para os montes das oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E a lei de Moisés, na lei nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, e endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Querido, o contexto dessa história é muito interessante, porque
tinha ali uns fariseus, e é interessante, até hoje a gente usa essa expressão de fariseu, quando tem gente na igreja que cobra dos outros, mas não dá conta de fazer, né? Não dá conta de andar nos caminhos, mas cobra dos outros. A gente chama geralmente de fariseus, mas é por causa disso aqui. E naquele tempo, aquela mulher, Jesus está ali ensinando. Eu acho muito interessante que Jesus sempre estava ensinando o povo. Isso nos dá um exemplo, né? Nos traz como exemplo para a gente hoje. Que devemos, quando a gente tiver tempo, em tempo e fora de tempo, nós devemos ensinar as pessoas, ou pregar para as pessoas. E diz a palavra que trouxeram aquela mulher para Jesus. E fala assim, olha, essa mulher é uma mulher que adulterou, tem que jogar pedra, tem que matar essa mulher. A lei de Moisés diz isso. É verdade. A lei de Moisés falava isso mesmo. Mas vocês notaram que essa mulher, ela veio, o texto diz que ela estava só. Cadê o adúltero? Onde estava o adúltero? Você vê que a justiça dos homens, ela nunca é legal, ela nunca é perfeita, ela tem falhas. E eles já tinham deturpado a própria lei, e estava só a mulher ali. E Jesus olha para aquela situação, e Jesus ele fica como que fala, olha, eu não quero falar nada, ficou tranquilo ali. Mas aquela mulher, aquele povo, aqueles fariseus começaram a xingar Jesus, a perturbar Jesus. Até que Jesus, enquanto ele estava perturbando Jesus estava fazendo uma coisa muito interessante, escrevendo na terra. Escrevendo na terra, ninguém sabe o que ele estava escrevendo, mas ele estava escrevendo. E ele levanta os olhos, aqueles olhos dele que cheio de amor. Os olhos de Jesus, irmãos, é cheio de amor, é cheio de compaixão e é cheio de justiça. E ele olha para aquele povo e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele continua escrevendo na terra, pela segunda vez ele escreve na terra, continua. E quando ele levanta os olhos, não tem mais ninguém. E ali ele fala para a mulher uma coisa interessante: quem te acusou? Cadê os seus acusadores? Onde estão? Não tem? Não tem. Então olha, faz o seguinte, vai, pode ir. Eu não te condeno não, mas uma coisa eu te digo, vai e não peques mais. Jesus não carimbou, não falou, olha, legal você, está legal. Não, Jesus não fez isso. Tem muita gente usando esse texto e deturpando para justificar coisas abomináveis. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou, vá e não peques mais. Bom, quero tirar algumas lições para a gente hoje, algumas afirmações para a nossa vida hoje, as aplicações desse texto para a sua vida e para a minha vida. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu prego para mim primeiro. Eu prego para mim primeiro. Então eu quero nessa noite fazer algumas afirmações sobre Jesus relacionado com o ser humano, que somos nós. Olha só, a primeira coisa que nós podemos destacar é que Jesus não vê você como o povo vê. Jesus olha para o Nilsomar, Jesus olha para a Juscelie com um olhar diferente. Ele não olha como o povo, crucificam, ou joga pedra, mata. Não, Jesus não olha assim. Jesus olha de uma maneira diferente. Aquela mulher, ela estava totalmente errada. Ela tinha praticado adultério. Mas Jesus olha para ela diferente, porque Ele conhece o coração, irmãos.
Ele conhece o coração, Ele conhece as intenções, Ele conhece as dores. E Ele conhece os pecados ocultos. Ah, pastor, aí você pegou pesado. Nos pecados ocultos. Esses são os que consomem o ser humano. Não são os pecados visíveis, mas os pecados ocultos. Então, Jesus conhece o nosso coração. E o texto de João, se você voltar um pouquinho, João 2, você pode voltar só um pouquinho, no João 2, 24 e 25. Olha o que vai, essa palavra, esse texto vai corroborar para essa afirmação que eu fiz. Diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque a todos conhecia, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então não precisa querer enganar Jesus, inclusive nas nossas orações às vezes. Não precisa, porque Jesus conhece o coração do homem. Ele conhece as intenções dos nossos corações. Então, irmãos, Jesus vê além do pecado visível. Ele enxerga o coração invisível. É incrível. Aquela mulher, ele não ficou igual os outros vendo o pecado visível, mas ele estava de olho no pecado daquela tropa de choque que estava ali, que tinha os pecados invisíveis que quase que vieram à tona, quando ele falou: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, é sinal que todo mundo era realmente pecador, e tinha cometido pecados. Outra coisa também é que Jesus, ele não foge do pecador, ele se aproxima do pecador, ele não foge. Irmão, nós às vezes fugimos dos pecadores, das pessoas que os pecados estão visíveis, nós fugimos. Quando o irmão peca, eu quero distância desse pecador. Miserável homem nós somos, irmãos, como nós fazemos isso? Jesus não fez isso. Não é andar com a pessoa que está errada e falar: olha, você está certo. Não é isso, Jesus não fez isso. Mas nós temos que ter compaixão das pessoas, misericórdia, ter misericórdia das pessoas que pecaram, que pecam e que falam as coisas, e você fala: vem cá, eu não concordo com o seu pecado, mas eu concordo com o que Jesus falou: vai e não peques mais, ou seja, mude de vida. Há uns tempos atrás, alguém fez uma pergunta para mim, um pastor perguntou para mim, falou: pastor, nós recebíamos muitos homens aqui que tinham caído e nós víamos para cá para realmente se consertarem, lembram disso? Nós passamos uns 10 anos fazendo isso. E chegou alguém para mim e falou assim: pastor Gerson, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor não tem medo que os outros olhem para o senhor e falem assim, que o senhor também está corroborando com os pecadores, está sendo convivente com o pecado, que eles... Aí eu olhei para ele assim e falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Com quem que Jesus andava? Com quem que Jesus andava? Ladrões de impostos, mulheres que eram adúlteras, renegada pela sociedade. E aí fui falando para ele, fui citando isso para ele. Eu falei assim: a nossa igreja, a Igreja Batista Liberdade, ela sabe receber essas pessoas porque tem compaixão, tem misericórdia e acredita que a pessoa possa mudar de vida, possa abominar o pecado, possa mudar totalmente a sua vida. Nós acreditamos lá, nós acreditamos nisso. E o que os outros vão falar, não interessa. Não interessa. Interessa o que Deus vai pensar de mim e da igreja. E graças a Deus, nós tivemos grandes vitórias nessa casa. Podemos ver grandes homens
de Deus sendo restaurado nessa casa. Então Jesus não foge do pecador, ele se aproxima. Mas ele se aproxima não para bater a mão nas costinhas e falar, olha, tudo bem, está legal. Não, ele se aproxima para restaurar e não para excluir a pessoa. Ele tem uma citação interessante, Jesus tem uma citação interessante lá em Lucas 5:32. Lucas 5:32, ele fala assim, olha que legal, gente. Isso aqui fala para você e fala para mim. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os crentões, aqueles que pensam que não precisa mais nem de Jesus, porque é tão santo que não precisa mais. Não, eu vim chamar aquele que fala, miserável homem eu sou. Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu tenho pecado, eu tenho sido enlaçado pelo inimigo. Senhor, tem misericórdia de mim. Foi para esse que ele veio. Onde o pecado afasta, Jesus se aproxima para restaurar, irmãos. É incrível. Onde o pecado afasta, Jesus se aproxima para restaurar o homem, assim como restaurou aquela mulher. Outra coisa, queridos irmãos, Jesus acolhe quem se aproxima dele. A palavra do Senhor sempre vai falar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Irmão, não é tempo de você fugir de Deus. Se você está em pecado, não fuja da presença de Deus. Se você estiver errado nos seus caminhos, busca o Senhor. Porque Ele não se afasta de você, Ele se aproxima de você, Ele quer restaurar você. Porque Ele não veio chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Lá em João 6:37, diz assim, olha que coisa mais linda. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso é para mim, é para você, irmão Cleitiano, é para você, irmão Marcos, é para nós. É para nós, queridos irmãos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, queridos irmãos, quem corre para Jesus nunca encontra rejeição. Quem corre para Jesus nunca encontra rejeição. Muito pelo contrário, Ele nos acolhe. Outra coisa interessante que eu quero trazer nessa noite, outra lição interessante, é que Jesus sempre confronta os acusadores também. Os acusadores não passam batido, Jesus confronta. E no texto, no versículo 5, vai falar assim, e na lei, Jesus falando, e na lei nos mandou, e na lei nos mandou Moisés, que os tais sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Isso dizia, testando, para que estivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo na terra. Escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntaram, e endireitando-se, disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Confronta esses acusadores. Bate de frente com esses acusadores. E cobra-lhe uma vida melhor do que a mulher que eles não tinham. Queridos, aqueles acusadores, diz o texto, que eles deixaram as pedras
e saíram, um a um, desde o pequeno até o mais velho. Jesus, queridos, Ele carrega a nossa culpa, a sua culpa, Jesus carrega. Jesus já tinha carregado, Jesus já sabia que aquela mulher era preciosa para o reino de Deus, que Ele iria morrer por aquela mulher. E Ele estava amando aquela mulher, não amava o pecado, mas amava a mulher. Assim como nos amou, com os nossos pecados. E é interessante que Ele carrega essas culpas, a minha culpa e a sua culpa. Se você olhar lá em Isaías 53, versículo 6, o texto vai ser claro quando ele fala sobre carregar o meu pecado e o seu pecado. E diz o texto desta forma: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, todos que estão lá fora. Jesus carregou o pecado de toda a humanidade. Ele carregou a nossa culpa. E Ele também fez algo mais interessante. Ele entregou a sua vida voluntariamente, por mim, por você e por aqueles que estão nos assistindo. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Ninguém obrigou Jesus a morrer por um pecador igual eu, nem por um pecador igual você. Em João 10, 18, diz assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, ninguém tirou a vida de Jesus, Ele deu a vida dele por amor a você. Por amor, simplesmente por amor a você. Talvez você fale assim: oh, pastor, eu não merecia. Realmente, isso é graça de Deus. Você não merecia, mas a graça de Deus foi derramada sobre a humanidade através da morte e ressurreição de Jesus. Ele amou um pecador igual eu, e amou um pecador igual você, simplesmente pela graça. Ele morreu simplesmente por amor, irmãos. Simplesmente por amor. Que amor é esse, né, gente? Não é mesmo, queridos irmãos? Que amor é esse, irmão Humberto? Um homem sem pecado algum. Um homem jovem morrer por amor a mim, a você. Em Romanos vai explicar alguma coisa, vai nos dar assim para a gente entender mais ou menos essa situação. Romanos 5,8 vai nos falar assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então Deus provou o amor para com você, para comigo, para com você que está nos assistindo. Provou o amor e falou assim: eu vou mandar meu filho. E você vai lembrar logo de João 3,16. Mas Deus manda o filho dele para morrer no meu lugar, no seu lugar. Simplesmente por amor. Então, queridos, o amor de Deus foi provado na cruz, não no discurso. Tem muita gente que faz discurso, não é verdade? É crente de discurso, mas não é de vida. É de discurso. Jesus não.
não foi de discurso. Ele morreu, ele provou na cruz. Ele mostrou na cruz que amava você, que me amava. Ele provou foi na cruz, não foi de discurso. Outra lição que a gente tira desse texto, queridos irmãos, é que Jesus muda o rumo da vida das pessoas. Como Jesus muda o rumo das pessoas. Eu, escutando hoje, ali na escola bíblica dominical, e vi alguns testemunhos maravilhosos de como tiveram um encontro com Deus e como Deus tinha mudado a vida das pessoas. Gente, quem tem um encontro com Jesus, não fica do mesmo jeito, não adianta. Irmão, se você encontrou com Jesus e você não mudou nada, continua sendo um chato, continua sendo um abusado, continua sendo mentiroso, continua sendo ladrão, continua sendo adúltero, você não teve um encontro com Deus. Você não teve. Você não teve um encontro com Deus. Se você olha e enxerga tudo cinza, todas as vezes que você enxerga as coisas, tudo cinza, tudo ruim. Como é que você está, meu irmão? Hoje em dia vai chover. Como é que você está, meu irmão? Hoje está beleza, é o solzão. Não, mas com certeza, mais tarde vai chover. Tem gente que é desse jeito, não sabe viver os melhores momentos da vida, que é o agora. Vive reclamando da vida. Ninguém gosta de mim. Todo mundo é contra mim. Larga de onda, você não é o centro do mundo. Você não é o centro do mundo. Você não é. Dê graças a Deus de você ter um marido, uma esposa que cuida de você. Dê graças a Deus de você ter uma mãe, um filho que cuida de você. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus, irmãos. Dê graças a Deus que você pode sair da sua casa e assistir um culto livremente aqui na casa do Senhor. Dê glórias a Deus sempre, irmão. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar da vida. Diga ao povo que marcha. Lembra que o povo estava reclamando? Tem gente que é assim, como era bom antigamente. Antigamente eu reclamava de antigamente também. Mas o povo reclamava, olha o Egito que era bom, a gente comia um repolho, comia não sei o quê, cebola, sei lá. Moisés, tu tira a gente daqui. Lá vai Moisés chorar nos pés de Deus. Deus fala para ele o quê? Por que tu clama? Lembrei da Rebeca falando na EBD, por que clamas a mim? Citou o texto na hora, e é verdade. Diga ao povo que marche. Então, pare de reclamar da vida. Pare de ver só as coisas ruins da vida. Veja as coisas boas. Quando você se levanta, você respira. Irmão Digão, não é verdade? Jesus, como é bom respirar. Quando você levanta, você vê o sorriso da sua esposa, do seu marido, seus filhos. Como é bom ter uma família. Quando você se levanta, você tem um emprego. Agradeça ao Senhor o seu emprego. Não reclame. Agradeça ao Senhor a sua aposentadoria. Não reclame. Agradeça ao Senhor a esposa e o marido que você tem. Não reclame. Agradeça o filho e a filha que você tem. Pare de reclamar dos seus filhos. Abençoe e não amaldiçoe. Abençoe. Abra a sua boca para abençoar. E quando alguém vier a amaldiçoar, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Meu filho, minha filha é uma bênção. Mas assim como Jesus mudou a prostituta, mudou a adúltera, vai mudar a história do meu filho, da minha filha. Eu confio nesse Jesus, não o que vocês estão querendo jogar as pedras, não nessas pessoas que jogam as pedras, não nessas. Então, queridos, Jesus muda o rumo da vida, mudou o rumo daquela mulher. Ele não condenou aquela mulher. Ele falou, olha, eu não te condeno e ninguém vai te condenar. Vai e não peques mais, mude de vida, não faça mais isso, não adultere, mude de vida. É isso que Jesus quer de nós. Mudança de vida. Pastor, já aceitei Jesus, amém.
Bacana, maravilhoso. Ó, pastor, sou dizimista. Amém. Pastor, eu trabalho na obra do Senhor. Amém. Mas tem coisas que você sabe, entre você e Deus, que você precisa mudar, não é verdade? Eu sei o que eu preciso mudar dentro de mim. Olha, queridos, quando você encontra com Jesus, o pecado é tirado. Você é perdoado. Porque quando Jesus entra e tira o pecado, que só Ele pode tirar, a sua vida modifica. Se alguém falar, olha pastor, eu fui perdoado, foi por Jesus? Não, fui perdoado sim, eu fiz um negócio errado, mas já me sinto perdoado. A Bíblia diz, e João Batista, quando encontra Jesus, vê Jesus de longe, ele fala uma frase que eu amo essa frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem pode tirar pecado é Jesus. Nem os apóstolos que morreram no passado, nem esses apóstolos fake que estão aparecendo por aí, eles não podem tirar pecado. Mas a palavra de Deus diz e confirma através de João Batista, da boca de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra coisa, o perdão que esse Jesus, esse Cordeiro de Deus dá, é completo. É completo. Quando Jesus perdoa, perdoa completamente. Sabe qual é o problema? Que às vezes nós somos perdoados por Jesus, mas não nos sentimos perdoados por nós mesmos. Já notaram isso? Você pede perdão, Jesus te dá o perdão, mas você não se perdoa. Irmão, pare para pensar, pare para orar e falar: Senhor, me ajude a tomar posse desse perdão que o Senhor já me deu. E pare de se martirizar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, irmãos. Então, eu tenho que confessar para Jesus os meus pecados e deixar. A mulher adulta, Jesus falou para ela o quê? Olha, vai e não peques mais. Então, peça perdão pelos seus pecados e não pratique mais. Não pratique mais. Então o perdão é completo. No Salmo 103, versículo 12, vai nos falar assim. Salmo 103, versículo 12 diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Irmão, se eu sei que eu caio numa coisa, por que eu vou andar perto daquilo? Me diga. Todos nós temos fraqueza em alguma área, irmão. Pode prestar atenção. Se eu tenho uma fraqueza numa área, por que eu vou andar futucando, como diz minha mãe e meu pai, futucando o cão com vara curta? Se eu não dou conta, eu afasto. A Bíblia não manda a gente encarar o mal, ele fala, é para a gente afastar da aparência do mal. Imagina do mal, irmão. Então nós temos que afastar da aparência do mal. Não queira ser forte para uma fraqueza que você tem. Pare com isso. Sai fora, desvia do mal, irmãos. Irmãos, quando você desvia do mal, quando você assume que é um pecador, que não quer mais, que confessou diante de Deus, você é purificado por Jesus. Não é pela igreja, irmãos, é por Jesus. Não é pela sua família, é por Jesus.
porque você passa a andar na luz agora, você não anda mais nas trevas, porque você pediu perdão pelos seus pecados, porque você deixou os seus pecados, e aquela mulher alcançou, aquela adúltera alcançou o perdão de Jesus, porque Jesus falou, vai, não peques mais. Então pronto, ela foi. Escapou da morte para a vida aquela mulher. E Jesus falou, vai, não peques mais. Jesus aceita as pessoas como elas são, mas quer que ela vá e não peque mais. Ela não é para pecar daquilo que ela estava fazendo. Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que acontece com as pessoas que se achegam perto de Jesus. Então você é purificado. 1 de João, não confunda João com 1 de João. 1 de João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de alguns pecados, é isso? De todos os pecados. Todos. Não interessa o pecado que você cometeu. Talvez você fale, pastor, eu cometi o maior pecado do mundo. Mas e aí? Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu pedi perdão pelo meu pecado, eu não pequei mais, eu vivo na graça que Ele derramou sobre a minha vida. Pois é, irmãos. O sangue de Jesus Cristo nos purificou desse pecado aí. Ou seja, de todos os pecados que você está lembrando agora, se você confessou, deixou e não fez mais, Ele perdoou o seu pecado. Então não viva afundado, não viva com a consciência pesada mais. Mas saiba, quem é lavado pelo sangue de Jesus, anda em novidade de vida, irmãos. Quem é lavado pelo sangue do Cordeiro, anda em novidade de vida. A pessoa que aceita Jesus, ela não vive uma vidinha do mesmo jeito toda, não vive. Ela vive em novidade de vida. Ah, pastor, o que é isso? É que você vai buscar a santificação dia após dia. Você vai buscar uma aproximação com Jesus dia após dia. Você não pode ser um crente de 10 anos atrás, a mesma coisa hoje. Não, tem que andar em novidade de vida. Em novidade. Qual é a sua estatura hoje? Como crente, estatura espiritual. Como que é a sua estatura hoje? Você é mesmo crente de 10 anos, 20 anos atrás? Se você parou no tempo. E se você parou no tempo, você está errado, de acordo com a palavra do Senhor. Porque diz que nós temos que andar em novidade de vida. Em consagração. Esses momentos com Deus, esses encontros com Deus que nós falamos na IBD hoje, tem que acontecer paulatinamente, ou pode acontecer sempre em nossa vida. Você tendo encontros com Deus, encontros memoráveis com Deus. Você precisa ter encontros com Deus, irmãos. Você precisa sair dessa bagunça desse mundo uma hora e entrar num quarto, como a Bíblia diz, entrar num quarto e ajoelhar, orar, buscar a face do Senhor, até que Ele venha de uma forma realmente que estronde o seu coração, que arrebente o seu coração e encha de alegria, encha de temor. É isso. Se você é o mesmo crente de 10 anos atrás, alguma coisa está errada na sua vida, você é um nanico espiritual, você é uma pessoa pequena espiritualmente, porque não cresceu espiritualmente, porque a Bíblia nos diz que nós temos que andar em novidade de vida. Quero encerrar, queridos irmãos, nesta noite, deixando algumas verdades, para concluir.
Quando você se aproxima de Jesus, Jesus vê você como você é e ainda assim mesmo escolhe amar você. Outra coisa, Jesus assume o seu lugar e carrega a culpa que era sua. Outra coisa, Jesus remove o seu pecado e lhe oferece uma nova história. Então, queridos, hoje é dia de mudança na sua vida, na minha vida. É dia de mudança, é dia de você tomar uma atitude com Deus, como crente em Jesus Cristo. E falar, eu quero ter esses encontros maravilhosos com Jesus. Eu quero repetir aquela dose de encontro que eu tive com Ele. Eu quero mudar a minha vida, não quero ser esse crente medíocre que eu sou. Ah, pastor, que palavra dura. Não, irmão, essa é a palavra, mas não tem outra. Quando você é um crente do mesmo jeito de 10 anos atrás, continua a mesma coisa, alguma coisa está errada, você, repito, você é um nanico espiritual. Você precisa ter encontros com Deus, consagrações com Deus, jejum com Deus, momentos especiais com Deus. Você precisa ter vergonha dos teus pecados. Você precisa ter vergonha de entrar numa igreja, enquanto o pastor estiver pregando, você está olhando celular. Você precisa ter vergonha espiritual. Irmãos, você precisa se envergonhar quando entrar na igreja e a equipe de louvor está adorando a Deus e você está amarrado ali, não tem coragem de levantar uma mão, não tem coragem de fechar os olhos e orar na hora do louvor e adorar com a equipe. Alguma coisa está errada, irmãos. Você precisa ter vergonha espiritual, irmão, quando você não ganha ninguém para Jesus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e nós precisamos consertar. E só conserta quando você está no centro da vontade de Deus, não tem jeito. Então, queridos, que possamos refletir nesta palavra bíblica. Que possamos olhar para dentro da gente mesmo, de nós mesmos, e falar, eu preciso de uma mudança. E a mudança só vai vir quando você confessar os seus pecados e deixar. E você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Como eu digo todo final de sermão, que essa palavra atinja os seus corações, te abençoe nesta noite e que traga mudança em nossas vidas. Eu falo em nossas porque eu quero mudar, irmão, também. Eu não quero ser o mesmo pastor Gerson Neto de ontem, semana passada. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar. Não vou pedir para você vir à frente, não vou não. Mas eu gostaria, querido irmão, sinceramente, não pela palavra que eu falei, mas pela palavra que eu citei, bíblica, que você olhasse agora dentro de você. Olhasse. Senhor, o que é que tem dentro de mim que eu preciso mudar? Senhor, olha para a minha estrutura e muda a minha vida. Senhor, o que está acontecendo com a minha vida, que eu não cresço espiritualmente? Senhor, tira todos os impedimentos. Senhor, muda esta vida. Nós vamos ouvir essa música. Enquanto isso você ora com Deus, entrega a sua vida agora a Jesus. Não entrega a sua vida sobre salvação, mas sobre consagração. Sobre consagração. Vamos orar todos juntos. Logo após a equipe do louvor estará cantando. Mas nós estaremos agora orando. Eu gostaria de pedir que os pais segurassem as crianças um pouco. Nós estamos num momento de consagração. Tá bom? Vamos orar. Ore, abaixe sua cabeça e ore agora. Nós vamos ficar em pé mesmo. Ore pela sua vida. Ore pela sua vida. Equipe, ore por sua vida. Pastor, ore por sua vida. Querido Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para mudar nossas vidas. Senhor, não nos deixe cair em tentação,
mas nos livra do mal. Senhor, nos afasta daquilo que afasta de Ti. Senhor, nós queremos ter encontros contigo, em nossa casa, na rua, nós queremos encontrar contigo, queremos ter uma experiência contigo, Pai, de santificação, de comunhão, de consagração. Queremos, Senhor, ouvir a sua voz mais e mais. Senhor, usa a minha vida, para que na hora do louvor eu possa glorificar o Teu nome, possa cantar com o coração e não com a boca. Não só com a boca, mas com o coração. Que eu possa recitar as músicas que nós iremos cantar. Pai, perdoa nossos pecados, endireita as nossas vidas e nos transforma numa igreja que ama pessoas. Uma igreja que ame os nossos irmãos. Uma igreja que não olhe para os pecados dos irmãos, mas que possamos ser uma igreja que resgata os irmãos. Continue abençoando essa igreja e que possamos ter temor a Ti sempre. Em nome de Jesus, amém.